Os astecas são originários dos povos mexicas que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII. As lendas astecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlan, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante essa migração, os astecas foram conduzidos por Huitzilopochtli, um dos principais deuses do panteão asteca. Um marco importante para a origem desse povo é a fundação de Tenochtitlan, capital asteca, que ocorreu em 1325. Era uma ilha que ficava no meio do lago Texcoco, que não existe mais porque foi aterrorizada pelos espanhóis ao longo da colonização. Os astecas desenvolveram laços comerciais e militares com as grandes cidades vizinhas. O fortalecimento da cidade fez com que eles unissem-se com os Texcocos e os Tlanclopan. A união das três cidades ficou conhecida como a Tríplice Aliança. Durante seus primeiros anos, Tenochtitlan estava submetido à influência do Azcapotzalco, uma cidade dos tepanecas. Esse vínculo dos astecas e dos tepanecas obrigavam eles a pagarem um imposto, mas por volta de 1428, os astecas eles se rebelaram e os derrotaram, colocando fim ao domínio dos tepanecas. Após isso, os astecas se enriqueceram e se tornaram a grande força do Vale do México, motivando-os a se expandirem territorialmente por meio da conquista de povos vizinhos. Em seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os astecas exigiam o imposto dos povos sob seu domínio. Esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias ou outros utensílios que eles usavam e pela cessão de escravos para sacrifícios. A sociedade asteca possuía um imperador como topo da pirâmide social, conhecido como Tlatoani. O imperador asteca era visto como uma representação do deus mais importante dos astecas. Abaixo do imperador estava a nobreza, seguido pelos homens comuns e por fim os escravos, geralmente criminosos ou pessoas endividadas. A mobilidade social era possível para os homens comuns, e na sociedade asteca, os escravos poderiam ter posses e também poderiam ter família. A religião asteca era politeísta e incorporou elementos de religião de outros povos. Uma característica importante de se lembrar da religião asteca era a realização de sacrifícios humanos com a vítima acordada. A realização dessa prática justificava-se pelos mitos astecas, que dizem que o deus Quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Os astecas acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifícios humanos. Os astecas falam que tudo que existia emanava Teol, que é o Deus, que era basicamente uma espécie de ligação que existia entre todos os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Possuíam um grande conhecimento de astronomia, permitindo a formulação de dois calendários, sendo um utilizado no cotidiano e outro com um grande valor religioso. O Xiuhpoali, calendário do cotidiano, possuía 18 meses de 20 dias, com mais de 5 dias adicionais, que são 365 dias totais, considerados os dias de azar, enquanto o Tonalpoali, o calendário religioso, possuía apenas 13 meses de 20 dias, dando um total de 260 dias. A economia dos astecas era principalmente a agricultura. O cultivo agrícola dos astecas era considerado muito próspero, devido ao uso das técnicas das chinampas. Nessa técnica, os astecas desenvolveram ilhas artificiais nos canais do lago de Texcoco, utilizando material orgânico no fundo do lago. A partir delas, eles produziam itens variados, mas o milho era o principal cultivado. Eles produziam também feijões, pimentas, tomates, goiabas e entre outras. Os astecas eles existiram como um povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. E os espanhóis chegaram na região em 1919 e posteriormente eles se aliaram-se com outros povos indígenas que eram inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlan em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome de Vice-Reino da
Os maias tiveram seu auge entre 250 anos depois de Cristo e 900 anos depois de Cristo. Eles habitaram a região da Mesoamérica entre o México e Honduras. Esse povo possuía uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombiana, com as suas cidades organizadas em cidades-estados que mantinham relações comerciais e, em alguns casos, eram bélicas entre si. Esses conflitos frequentemente ocorriam pela busca do domínio de certas regiões. E na religião, os maias eram politeístas, onde cada cidade possuía um deus específico. Entre a população, sacrifícios humanos eram muito comuns, eram marcados pela violência e, em sua crença, o ato saciava a fome dos deuses. Cada cidade-estado possuía um governante, que era um rei, uma autoridade sendo passada de pai para filho. E a sociedade era dividida em três grupos: os nobres, os sacerdotes e os trabalhadores. A civilização maia era muito desenvolvida na matemática, na astronomia e na arquitetura. Eles possuíam dois calendários, um com 365 dias e o outro tinha um ciclo de 52 anos. Eles desenvolveram um sistema de escrita baseado em hieróglifos, o que permite saber tanto sobre a civilização hoje em dia. Na matemática, foram um dos únicos povos que conheciam o número zero, tendo alta complexidade. E por fim, a arquitetura foi responsável pela construção de grandes construções, as quais algumas permaneciam intactas até os dias atuais. O fim desse povo é marcado por incertezas. Não se sabe ao certo o motivo, porém alguns fatores são especulados, tal como guerras, acidentes naturais e principalmente o esgotamento do solo. Eles plantavam muito milho e utilizavam da queimada, o que acelerava a erosão. Por isso, o esgotamento do solo. O fato é que esse se tornou a produção insuficiente para as necessidades de consumo e obrigando esse povo a sair das principais cidades. O Império Inca durou relativamente pouco tempo, entre os anos de 1438 a 1535 anos depois de Cristo. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Além da grandeza territorial, que era conectado por estradas, os Incas eram cerca de 6 a 10 milhões de habitantes. Por meio das guerras, esse povo desenvolveu um vasto império, incorporando as terras e taxando os derrotados. Os Incas falavam o Quechua, que segue sendo utilizada no Peru e na Bolívia, por exemplo, com cerca de 12 milhões de falantes nos dias atuais. O sistema político era uma teocracia, onde o imperador era visto como descendente do sol, possuindo poderes irrestritos. Já a sociedade era dividida em classes, como nobres, trabalhadores especializados, funcionários públicos e os agricultores, que eram submetidos à mita, que era um trabalho forçado, no qual todos os homens eles se submetiam em alguma época do ano para trabalhar em obras. A economia era baseada na agricultura, que era muito desenvolvida. Eles desenvolveram as curvas de nível para o plantio em regiões altas, visto que estavam nas regiões dos Andes. Plantavam muito milho e batata e criavam lhamas. A arquitetura também era muito desenvolvida, por conta da mita e dos escravos. Os incas tinham uma mão de obra e técnicas para construir grandes templos, como fortalezas e muralhas. Exemplo desse avanço arquitetônico é o Machu Picchu, que é um local preservado até hoje e considerado uma das maravilhas do mundo. Os incas eram politeístas, possuíam vários deuses utilizados para explicar os fatos do cotidiano e o surgimento. Esse povo também fazia sacrifícios humanos, porém com menos frequência e violência que os maias. A escrita não era desenvolvida, por conta disso, a arte era muito precisa e refinada, com muitos detalhes e cores, algumas vezes até utilizando ouro. A queda do império se iniciou após a morte do imperador Capac, sem deixar um herdeiro definido. Seus dois filhos iniciaram uma guerra entre si em busca do trono, o que fragmentou o governo e instaurou o caos. Ao anotar a fragmentação desse povo, os colonizadores espanhóis, que já tinham chego, se aliaram aos inimigos dos Incas e colocaram fim ao maior império das Américas.